Olá, caros alunos, sejam bem-vindos. Aqui é professor Nelson Vinícius Gonfinetti. Eu tenho um enorme prazer de novamente estar comentando com vocês algumas questões referentes a temas de endocrinologia. E o tema de hoje diz respeito exatamente a uma doença, que é o hipertireoidismo. Então, nós vamos começar falando da glândula responsável, né? A glândula que nós estamos falando é a glândula tireoide. A glândula tireoide é uma glândula que a gente tem na face anterior do pescoço, na base do pescoço. Ela tem uma forma de borboleta, formada por dois lobos unidos pelo istmo. Eventualmente ele tem um lobo extra, que é o piramidal, mas ela tem uma função muito importante, porque ela é responsável pelo nosso metabolismo. Então, produz dois hormônios essenciais à vida, que são o hormônio T3 e o hormônio T4. Na verdade, 99,6% da produção é de T4, que no fundo não é um hormônio, é um pró-hormônio, porque ele na periferia, ou seja, na fase em que ele está dentro da célula, onde ele vai ter a função biológica, ele perde uma molécula de iodo e se transforma em T3, que é o hormônio biologicamente ativo. Quando ele é responsável pelo nosso metabolismo desde da formação fetal até a puberdade e é imprescindível em todas as fases da vida, né? Todas as nossas células precisam deste hormônio T3, T4, mas enfim precisam deles para o seu metabolismo específico. Quando a glândula produz menos hormônios, eu vou ter uma doença chamada hipotireoidismo, que é uma situação onde o organismo funciona lentamente. São doenças que, a menos que haja uma retirada cirúrgica da glândula, a sua reserva é longa, de 2 meses, pelo menos 2 meses. Então, os sintomas vão se apresentando muito lentamente. Então, são sinais e sintomas que algumas vezes não são percebidos e a pessoa só vai descobrir daqui a 10 anos. Quando ela produz mais hormônios, que é o nosso tema de hoje, você tem um hipertireoidismo, em que você vai ter exatamente o inverso. No hipertireoidismo, você vai ter todas as nossas funções aceleradas. Eventualmente, se associa, a maioria das vezes, por uma doença imunológica. Como a glândula, de uma maneira geral, é muito sensível à imunologia. Então, pode se associar sinais e sintomas que não são relacionados exatamente à produção hormonal, mas que fazem parte do conjunto, que é o entumecimento dos músculos exógenos do olho, dando um quadro de proptose e oftalmopatia, e também a dermopatia periférica, principalmente nos membros inferiores, com um linfedema bem endurecido. E nós vamos, então, depois dessa introdução, iniciar o nosso tema, discutindo algumas questões que possam ser utilizadas em concursos, em provas de faculdade de medicina, mas eu espero que vocês aproveitem muito bem. A primeira questão traz o seguinte enunciado: uma paciente do sexo feminino, 30 anos de idade, portadora de doença de Baslow-Graves, foi submetido à iodoterapia. Após o tratamento, ela pode apresentar, bem, abrindo um parênteses, a doença de Baslow-Graves foi uma doença descrita há muitos
há muitas décadas atrás, por esses 2 pesquisadores, aonde, se determinou que há uma autoagressão. O corpo agride a tireoide, mas ele produz essencialmente anticorpos contra com ação positiva o receptor do TSH. Um dos modos de se tratar é a radioiodoterapia. A gente engana a glândula, né? A gente sabe que ela é ávida pelo iodo, então a gente dá o iodo marcado radioativamente e ele num campo muito curto, muito, estreito, faz a destruição radiológica da glândula. Então quais são, as possibilidades após o tratamento com iodoterapia? A, leucemia. B, carcinoma papilífero de tireoide. C, hipotireoidismo. Ou D, carcinoma folicular de tireoide. Bom, a questão é muito simples. Se eu estou tentando fazer o controle da doença através, da destruição radiológica, eu vou ter como principal causa o hipotireoidismo. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Ele não a dose, a carga de radiodo que se dá quando você faz o tratamento da doença de Bacillus Graves é, de uma maneira geral, pequena e ele não causa lesões, a não ser aonde você tem avidez pelo iodo, que é a tireoide. O praticamente 100% do iodo que a gente ingere, nesse caso radioativo, ele vai se localizar na glândula ou aonde houver tecido tireoidiano. Na segunda questão, o enunciado diz o seguinte: sobre as recomendações na amamentação dos filhos de mulheres com hipertireoidismo, o que não estaria correto? Vamos sempre prestar atenção no enunciado. O que não estaria correto? A, ingerir tioureia após cada mamada. B, a dose segura do tiamazol é menor que 30 miligramas por dia. C, monitorizar a função tireoidiana do lactente. O item D, respeitar o intervalo de 3 a 4 horas entre as mamadas. E o item E, a dose segura de propiltiuracil deve ser menor que 900 miligramas por dia. Bem, o que não estaria correto? Vou fazer um breve comentário, que quando você tem hipertireoidismo, e a grande maioria das vezes se faz através de autoanticorpos, ou seja, de uma doença imunológica, o tratamento, basicamente, são as tioureias. Nós temos 2 representantes, um é o tiamazol e outro é o propiltiuracil. O tiamazol é uma droga mais utilizada, porque ela tem uma meia-vida longa, então ela é segura e é aplicada uma vez por dia. A segunda droga é o propiltiuracil. Elas são, do ponto de vista bioquímico, do mesmo grupo. A diferença entre as duas, do ponto de vista e o hipertireoidismo, a maioria das vezes, é decorrente de autoanticorpos, decorrente do que a gente chama de doença de Graves, é utilizado são utilizadas no tratamento, 2 únicas medicações. No Brasil, você só tem o metimazol ou, tiamazol, que é o nome da substância, e o propiltiuracil é a outra droga. As 2 são, farmacologicamente parecidas, do mesmo grupo. A única diferença é que o tiamazol é uma droga de mais fácil administração. A eficácia das 2 é mais ou menos parecida, mas o tiamazol se utiliza por 24 horas. Se utiliza em dose única por 24 horas e o propiltiuracil
você tem que fracionar essa dose durante o dia. Bom, a questão nos pergunta o que não estaria correto. E a dose do Thiamazol normalmente é até 30 a 40 miligramas por dia, excepcionalmente 40, e a dose do Thiamazol, do propiltiuracil, é de até 900 miligramas por dia, né? E 900 miligramas é uma dose já muito alta. Então, o que não estaria correto seria a questão E. A dose segura deve ser menor que 900. 900 é uma dose muito alta, normalmente se aplica até 600 miligramas por dia. Em relação à amamentação, não há nenhuma interferência, eh, da passagem dessas 2 medicações através do leite materno, mas talvez ainda o Thiamazol é o mais seguro. Na questão número 3, o enunciado diz: "Na investigação de dor cervical em topografia de tireoide, dor maior à direita, com irradiação para o ouvido direito, em mulher jovem, o ultrassom demonstra área bem hipoecóica de volumosa extensão maior no lobo direito. Você tem T3 e T4 elevados, o VHS também está elevado, e o anticorpo anti-TPO não reagente. Qual a conduta geralmente desnecessária neste caso?" Vamos sempre prestar atenção no nosso enunciado. Então, A, uso de propranolol. B, uso de anti-inflamatório. C, uso de corticoide. D, uso de analgésicos. Ou E, uso de propiltiuracil. Então, o que é desnecessário nessa situação? Essa sugestão de caso clínico nos indica um provável abscesso, uma doença aguda de caráter infecciosa inflamatória. Não há na descrição em nenhum momento que a paciente em questão esteja apresentando sinais de tireotoxicose ou de hipertiroidismo. Então, antes de fazer qualquer tipo de tratamento, você pode utilizar propranolol, anti-inflamatório, glicocorticoide e analgésicos, e a princípio o propiltiuracil está desnecessário. A questão número 4, o enunciado diz: uma paciente do sexo feminino, eu só gostaria de recordar um, um item bastante importante, e de uma maneira geral, doença de tireoide é muito mais frequente em mulheres do que em homens. Não se sabe muito bem por quê, mas a descrição é de que em torno de 10 mulheres têm a doença em detrimento a um homem. Mas voltando à questão, então, uma paciente do sexo feminino, 35 anos de idade, com história de nervosismo e fraqueza nos últimos 3 meses. Ao exame, apresenta bócio difuso, cujo crescimento foi observado há 6 meses, ou seja, há 6 meses ela tinha início do aumento do volume do pescoço, mas sinais e sintomas da doença somente há 3 meses, e ela apresenta PA elevada, taquicardia, exoftalmo bilateral. O provável achado de ultrassom de tireoide e cintilografia seria. Então, vamos fazer um exercício diagnóstico. A investigação de doenças da tireoide, ela se restringe ainda hoje a poucos métodos. Então, basta você dosar a nível sanguíneo os hormônios produtores, né? O T4 livre e o TSH, em raras causas
é necessário T3, os anticorpos contra a tireoide, e aí você tem o anticorpo contra a peroxidase, contra a tireoglobulina e o anticorpo específico contra o receptor TSH, que é o TRAB. E de imagem, a gente tem muito bem estabelecido que a gente utiliza o ultrassom e a cintilografia. Então, quais seriam os achados nesses dois métodos que nós esperaríamos encontrar? A. Bócio nodular e tireoide aumentada hipercaptante. B. Bócio difuso hipervascular, aumento difuso da captação. Item C. Bócio difuso hipervascular, reduzida captação na cintilografia. Questão D. Bócio nodular hipervascular, tireoide aumentada hipocaptante. E o E. Bócio difuso hipovascular, tireoide aumentada hipercaptante. Bem, nós estamos frente a um quadro clínico descrito de doença de Basel-Graves, aonde eu já tinha comentado, você tem sinais e sintomas do hipertireoidismo, da tireotoxicose, mas você pode ter sinais extras, não dependentes dessa situação, como é o exoftalmo. Então, o exoftalmo acontece porque você fabrica glicosaminoglicans em excesso nos músculos externos oculares, e eles são hidrófobos, e com isso eles podem provocar o exoftalmo, de uma maneira geral bilateral. Então, pensando que você tem em frente, que você tem na sua frente, uma doença de Basel-Graves ou um bócio difuso tóxico, o que se espera encontrar no ultrassom é um bócio difuso com a vascularização exagerada. E na cintilografia de tireoide, é uma glândula ávida a captar o mínimo de iodo que a gente dá. Então, seria um aumento difuso na captação. O item correto é o item B. Na quinta questão, nós vamos discutir uma mulher de 25 anos que ela fez por conta própria vários exames laboratoriais. Não é uma situação onde a gente acha que deva acontecer, porque o exame laboratorial, de preferência, é o médico que solicita baseado em algum sinal e sintoma, mas quando fez esses exames, ela foi procurar o médico porque ela tinha um TSH igual a 0,01 microunidades internacionais por ml, cujo valor normal é de 0,4 a 4,8. Bem, o TSH nessa situação a gente chama de TSH bloqueado. Então, é um TSH cuja sensibilidade laboratorial não consegue distinguir quando ele está menor que 0,01. Os demais exames são normais. Apresenta apenas uso de anticoncepcional oral. O exame físico é normal, a tireoide é palpável, tamanho e consistência normais. E aí, qual vai ser o nosso segmento? O que seria mais adequado, então, para indicar e iniciar a investigação diagnóstica? Item A, T4 livre, anticorpos antitireoide. Item B, T4 livre, ultrassonografia de tireoide e cintilografia de tireoide. Item C, T4 livre, ressonância nuclear magnética de célula túrcica. Item D, T3 e T4 livre, TSH e captação de tireoide com iodo 131. Bem, nós estamos frente a um hipertireoidismo, TSH, como eu já expliquei, bloqueado. Para dar seguimento,
o interessante é você dosar o T4 livre e os anticorpos antitireoide, porque esses nos vão dar ideia se eu estou frente a uma doença imunológica ou se eu vou estar frente a uma doença sem cunho imunológico, que é a minoria das vezes. Os outros itens são acessórios: ultrassom de tireoide, cintilografia de tireoide, e é a mesma coisa que captação pelo iodo 131, são feitos após, por uma questão simplesmente de propedêutica. Então a resposta correta é o item A. Eu termino então aqui, este meu item inicial de perguntas e respostas sobre hipertireoidismo. Agradeço a presença de vocês e espero encontrá-los na nossa próxima aula. Muito obrigado.